neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. De coração, de coração. E aos homens falar da real salvação. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Com devoção, com devoção. E ao seu nome prestar vera adoração. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Não há coisa melhor que andar com Jesus. No mundo cruel, E seus passos seguir até chegar lá no céu. não há coisa melhor que andar com Jesus. Não há coisa melhor que esperar a Jesus, que breve há de vir nas nuvens dos céus para arrebatar sua igreja fiel. Oh, que glória será para os salvos na luz. Estamos procurando levar aos nossos ouvintes o conhecimento da grande verdade do século, das boas novas principais que todos os filhos de Deus podem ouvir e receber. São as palavras vivificadas pelo Espírito Santo de Deus através do seu profeta enviado para esta era, como precursor da sua segunda vinda.
Vocês precisam conhecer, se ainda não conhecem, o que Deus tem nos dado em meio a tanta confusão, em meio a tanto distúrbio religioso. Teria que haver uma coisa real e verdadeira. Belém estava agitada e o movimento era intenso. A religião misturada com a política, e aquilo estava fermentando. Mas, em meio a toda aquela confusão, Deus estava em cena, na manjedoura. Mas somente aqueles pequenos homens do campo, que foram revelados pelo Espírito Santo, puderam passar por toda aquela confusão, por toda aquela beleza, por todos os artifícios e tradições, e irem até onde estava Deus, onde estava o real. Nós cremos assim, que como Jesus passou por muitos enfermos, coxos, aleijados, cegos, mancos, e foi ali curar aquele homem junto ao tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos, assim também ele faz agora. Ele tem passado por muitas pessoas, por muita gente, por milhões, e chegado até ali onde está a sua semente eleita e falado ao seu coração de uma maneira profunda e real. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem perfeitamente de quem se trata. Isto está na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 20. Se trata de Abraão, aquele que foi justificado pela fé. Sim, pela fé, ele recebeu a promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele quem? Deus. Ele quem? O Senhor Jeová. E Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometera tinha, de fato, fundos, tinha poder para cumprir. Não é como este homem que promete coisas que ele não pode cumprir. Mas esta promessa fala muito profundo no coração do crente. Porque, ouvintes, discorrermos sobre os personagens bíblicos é muito importante. É como um alicerce da casa. Mas não é tudo para nós. O importante é olharmos as vidas destes homens, destes heróis da fé, e depois vermos onde estamos parados. O que está sendo de nós? O que será de nós?
porque apenas conhecimento mental, intelectual, histórico de quem foi Abraão, de quem foi Jó, Moisés, Elias, os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, isso não resolve coisa alguma. Antes, porém, é pior. Jesus disse, melhor fora que não conhecesse. Como que, assim, conhecendo apenas a história do Evangelho, a história das Escrituras, simplesmente não salva ninguém. Mas sim, quando aquela sombra se cumpre em nós, o Novo Testamento é o real da sombra. Jesus Cristo é o real do sábado. E o primeiro dia é justamente aquele dia que o sacerdote movia o molho sobre a congregação. Então foi justamente isto que ele fez. Ele repousou no sábado. Mas no primeiro dia ele foi movido pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai. E a Bíblia diz que se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habitar em nós, o que acontece? Nós também seremos movidos. Como Cristo foi movido, como Abraão foi movido. Agora, é certo que nós temos um tempo que vivemos sob a promessa. Muita gente diz, bom, graças a Deus eu alcancei a promessa. Não, mas depois que você alcança a promessa, você ainda vai ter que tirar Satanás diante da sua frente. Abraão, depois que recebeu a promessa, ele teve um tempo muito difícil. Aliás, depois que ele recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil para ele. Você sabia disso? Depois que Rebeca deu água para aquele camelo de Eliezer e recebeu os dons dele, a coisa ficou mais difícil para ela. Depois que Maria recebeu o anjo, a coisa ficou mais difícil para ela. E assim também é a igreja. Mas a promessa é um penhor. A promessa não é tudo. Agora, você tem que entender uma coisa, que promessa está prometendo uma coisa que há de vir. Então foi o que Abraão recebeu. Até então ele não podia sofrer por ideal algum. Mas quando Deus veio a ele e fez a promessa, então ele enfrentou tudo por aquela promessa. Críticas, zombarias. Veja como este velho está dizendo que sua velha vai ter um filho. Mas eles não sabem que a promessa de Deus se cumpre. Mas Abraão sabia. Abraão sabia, Maria sabia, Rebeca sabia. Pelo próprio Espírito Santo, nós sabemos de quem temos recebido a promessa. Em São João capítulo 20, no verso 22, São João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este sopro foi uma promessa. Você sabia disso? Você pensa que foram somente 120 lá para o cenáculo? Esperarem o cumprimento da promessa? Não, foram muito, muito mais. Mas somente 120 ficaram ali. Estavam ali na hora que a promessa estava sendo cumprida. Eles podiam estar muito satisfeitos. Oh, Jesus soprou sobre nós e disse, recebei o Espírito Santo. E nesse sopro, então, a gente sente uma emoção, sente uma sensação, e às vezes fala línguas estranhas, e profetiza, etc. E saímos dizendo por aí que já temos o Espírito Santo, que já fomos batizados com o Espírito Santo. Não, não é isto. Você tem apenas recebido um sopro, uma promessa
Foi uma promessa que ele lhes deu. Soprou sua promessa sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. Agora, isto foi uma promessa. Você diz aí para o seu filhinho: olha, filhinho, se você passar nas provas de fim de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Bom, o filhinho ainda não tem a bicicleta, mas ele sai dizendo por aí: o papai me prometeu, eu tenho uma promessa de uma bicicleta. Por quê? Ele disse que se eu for criterioso e estudar, então eu vou receber uma bicicleta se eu for aprovado no fim do ano. Então você tem uma promessa, mas você tem que ver se vai ser aprovado. Então a razão da confusão pentecostal, essa balbúrdia pentecostal. Você se tranca ali, recebe uma porção de emoções, etc, etc, e daqui a pouco sai dizendo por aí que está cheio do Espírito Santo. Há uma promessa nas Escrituras que você não precisa de nenhum arrepio para crer nela. Apenas você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa não é só para aqui, para os judeus, para os gregos, para nós aqui, os circunvizinhos, mas é para todos quantos o Senhor chamar, isto é, para todos quantos o Senhor faz a promessa. E Deus deu um sopro na era pentecostal, mas agora que é a era mesmo do Espírito Santo, agora que é de fato a era da plenitude, isto é certo, que todos que dormiram naquilo que tinham recebido no passado, eles estão com o Senhor, desde que fossem semente eleitas, predestinadas. Mas agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Então, o Senhor prometeu a Abraão, mas depois que ele prometeu, Abraão ainda teve um tempo muito difícil. E depois que Jesus soprou sobre os discípulos, eles ainda tiveram um tempo muito difícil. Um tempo de prova em que muitos voltaram atrás. Cristo foi esta promessa aos Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, no singular. E a sua posteridade. Não diz, e as posteridades. Paulo é quem está falando. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade. Paulo responde: quem é essa posteridade de Abraão? Cristo, que é Cristo. Agora, no verso 28 de Gálatas, capítulo 3, Paulo diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, isto é mais do que bonito. Isto é significativo. Isto é importante para aqueles que de fato entendem com o Espírito, com a alma, pelo Espírito Santo, o que é a promessa. A promessa a Abraão era um filho. E este filho aponta para Cristo. Isso foi manifestado a ele através de Melquisedeque, aquele personagem sem genealogia, sem pai, sem mãe, apareceu para Abraão ali e vivia por ali. Isso depois de Abraão passar por um tempo de prova, de guerra.
Então Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Abraão chegou ali como vitorioso, simplesmente pela promessa. Nós somos vitoriosos através da promessa. Ele tem prometido e ele se encarrega de cumprir a sua promessa. Mas temos um tempo de prova. Temos um tempo em que a nossa fé tem que ser provada. E você tem que distinguir em meio a toda esta confusão onde está Deus, onde está o real. E há uma estrela te guiando. Essa estrela na Bíblia é um mensageiro, é a sua mensagem. Ora, isto tem nos trazido uma verdadeira luz. Sim, o que diz São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque caso contrário só judeu, só os hebreus poderiam alcançar esta promessa. Mas não são somente os filhos da carne que são os filhos de Deus, que alcançam esta promessa e que encontra essa posteridade de Abraão, que é Cristo, este Melquisedeque, a quem nós damos os dízimos como vitoriosos, e quem nos deu sua carne e seu sangue, o pão e o vinho, o qual tomamos na ceia como um significado real, como um tipo. Como isso poderia ser misturado agora com açúcar e com fermento no pão? O fermento desse pão fala do fermento doutrinário que há no meio daqueles que estão comendo esta ceia misturada. Como estão misturados com o mundo, como estão na confusão política e religiosa de Belém de Judá. Mas enquanto isso, outros estão passando pela orientação da estrela de Deus. Você quer ver? Leia o último versículo de Apocalipse, capítulo 1, e veja quem é a estrela. A estrela é o anjo é o mensageiro, guiando aqueles pequenos pastores. Ora, se o pastor é guiado pela estrela, logicamente o rebanho também será guiado. Por quê? O rebanho segue os passos do pastor, a fé dos quais imitai. Eu sei que você está se rejubilando por esta graça tão tremenda, porque por um lado há um evangelho relaxando a vida, modernista liberal. Por outro lado temos aquele radical espírito religioso e que exige da pessoa coisas que ela não pode atender. E é um espírito religioso acabando com sua mente, te acusando por todos os modos. Não, mas estes que têm recebido esta promessa, este sopro divino, este penhor de Deus, estão ancorados na palavra como Abraão estava ancorado. E ele podia dar a cada passo, por mais difícil que fosse. Enquanto se envelhecia mais, ele e sua esposa, ele dava glórias a Deus, certíssimo de que aquele que lhe prometeu era poderoso para cumprir. Agora você tem recebido esta promessa? A promessa de um credo não te faz nada. Eu estou falando da promessa da palavra, a promessa do Espírito Santo. Então você pega e dá sua vida por esta promessa. Você deixa Ur, deixa a cidade, você deixa tudo de um lado e vive por esta promessa. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queres desanimar-te, já não tens teu fervor, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que supre seu favor, de tudo que careces, e supre seu favor. Exulto crente, exulta ao Salvador bendiz, por ele
sendo porém tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir, procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz, és livre, és feliz. Com ardente expectação, toda criatura está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? Ser conhecida. Manifestação, isto é, ser conhecida ou ser conhecido. Antes de você se manifestar, você não pode ser conhecido. Todo o mundo, os maometanos do além, eles estão esperando por isso, em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isso. Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso. Tivemos trovões e relâmpagos. Tivemos óleo e sangue. Tivemos todos os tipos de coisas. Mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si, saiu e disse: aqui estou, Senhor. Vem, amados e preciosos ouvintes, aqui temos mais uma frase
de uma das mensagens do profeta desta era. Desta feita, estamos baseando-nos em a manifestação dos filhos de Deus. Isso está na série de mensagens do profeta desta era, cujo título é Adoção. Muito bem. O que acabamos de declarar é da mensagem Adoção, manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia se repete. Muitos daqueles, como Apolo, estavam pregando diligentemente, mas precisavam conhecer alguma coisinha mais, inclusive serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja aí, logo destaque o versículo 5. Se Paulo te encontrasse hoje, ele faria a mesma coisa que fez com os efesianos ali. Atos 19. Ele lhe daria a mesma ordem. Se você perguntasse para São Pedro o que você deveria fazer, depois de tanta tradição religiosa, ele diria a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo que ele disse lá em Atos 2:38. Atos 2:38. E se algum Ananias deste for visitar algum Saulo de Tarso, que cai do seu pedestal, da sua fama, de seu cavalo, ele vai fazer a mesma coisa que fez em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, portanto. Capítulo 22, versículo 16. Você está anotando? Atos 2:38. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Atos dos Apóstolos 22, 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Samaria, não? Eles eram somente batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe os deixou ali, então Pedro e João foram para fazer a obra através da qual eles pudessem receber também o Espírito Santo. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, lá na casa de Cornélio, o último versículo, e mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor. Agora você me mande uma referência da Bíblia e da história da igreja até 300 anos depois de Cristo, em que alguém fosse batizado no título ou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Me prove ao contrário, e eu vou pedir perdão de público pelo batismo que eu tenho ensinado, pelas milhares de pessoas que já batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor é Pai, Jesus é Filho, Espírito Santo é Cristo. E o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Manifestei o teu nome aos homens. São João 17, versículo 6. Mas vamos agora, então, com este assunto tão importante, o qual o profeta de Deus baseou-se na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui nós temos um destaque muito importante para nós e nossos ouvintes. Manifestação quer dizer ser conhecido, vir à luz. Você tem ali alguma coisa que estava encoberto, então descobre aquilo, é uma revelação, é uma manifestação. E você se manifestou. Então, há uma ardente expectação da criação, esperando pela manifestação. Agora você vai ver aos Hebreus, capítulo 11,
e você se admira muito do testemunho e da fé daqueles heróis, chamados heróis da fé. E lá no fim, o que de fato foram, não é? Heróis da fé. E lá no fim do capítulo, com toda aquela perfeição deles, com toda aquela fé que eles tinham, exerceram a ponto de entregarem suas vidas, serem cerrados vivos e enfrentarem reinos e poderes e tudo mais, eles não podem ser aperfeiçoados sem que cheguemos todos a este estado agora de nos manifestarmos como filhos de Deus. É tempo de manifestação pública do nudismo, manifestação pública de todos os protestos, menos contra o pecado. Você já viu isso? Agora, a única coisa que protesta e que é uma manifestação pública ou oculta, isto quer dizer, dentro de casa, lá no posto de dever, na cozinha, e que quando sai lá fora é uma manifestação pública de Deus, de filha de Deus, de filho de Deus, está somente naquelas que têm recebido de fato esta adoção, que têm se interessado nos negócios do Pai e que têm dado lugar ao Espírito Santo e que estão também juntos com toda a natureza, com toda a criação, gemendo e reprovando todas estas manifestações diabólicas. Então, quando você sai ali, você é uma manifestação de uma filha de Deus. Você é uma manifestação de um filho de Deus. Você está se fazendo ser conhecido, um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas eu pergunto, eles conheceram a Jesus? Não. Eles conhecerão os seus escolhidos? Tampouco. Muito menos. Embora gemam, embora estejam suspirando, desejando ardentemente com toda a criação essa manifestação. O homem está buscando o que é perfeito. O homem está buscando solução. O homem quer justamente aquilo que Deus tem para nós. Você já pensou num milênio? Você já pensou nessa terra sem nenhum espinho, sem você precisar de coçar, ter pelo menos uma coceira no seu corpo, e você apenas pensar e já está lá do outro lado da terra? Você já pensou em você, quando quiser uma fruta, você falar apenas com ela e ela vir na sua mão? Agora, Adão era assim. Se Adão quisesse mudar um rio de um lugar, ele mudaria pela palavra falada. Ele não precisava de trator, ele não precisava de dinamites, ele não precisava de nada disso para desviar um rio. Ele apenas ordenaria. Isto é que é restaurar. Elias restaurará todas as coisas. É a fé perfeita para esse estado perfeito. É de fé em fé, não resta dúvida. E eu amo demais a cura divina. Eu gosto demais, se eu estiver enfermo, que uma pessoa ore por mim. Mas ainda não te leva a um estado perfeito. Você pode ser hoje ser curado de tuberculose e amanhã morrer de tuberculose. Você pode ser hoje curado tremendamente de câncer e, no entanto, mais tarde vir a morrer de câncer. Você pode hoje ser curado de qualquer enfermidade. Por quê? Isto não te levou ainda ao estado perfeito em relação a Deus. Nós somos perfeitos porque Deus olha o que está dentro de nós. E Deus conhece a sua obra
Desde antes da fundação do mundo, Ele conhece a sua consumação. Ele já nos conhece naquele outro corpo. Mas estão gemendo toda a criação por esta manifestação dos filhos de Deus. Mas o profeta diz assim: tivemos um vento muito poderoso, barulho, tivemos trovões e relâmpagos, movimentos, tivemos óleo e sangue. E estas coisas todas, vocês sabem, sinais na plataforma. Tivemos todos os tipos de coisa. Mas falhamos aonde? Aonde, profeta de Deus? Nós queremos saber onde temos falhado. Em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou em um dogma denominacional, que enrolou em um credo de tal e tal denominação. Não, o profeta não diz isso. Que enrolou o manto em si. Saiu e disse: aqui estou, Senhor. Sem nenhuma interpretação minha. De fato, eu pensei que o Senhor estivesse nos trovões, nos relâmpagos, nos ventos, no fogo. Mas agora eu posso te ver nessa brisa. Agora eu posso ver que esta vara, porque a vara de Arão reverdeceu numa hora de silêncio, numa hora calada, numa hora em que a terra recebia o sereno da madrugada. Enquanto todos dormem delitos e pecado, as varas secas estão secas, não há seiva em si mesmas, mas há uma, sim, há uma diferente, há uma que reverdeceu, há uma que floresceu, há uma que deu fruto. Lá enquanto Ló estava preocupado com a solução social de Sodoma e Gomorra, estava lá separado, ouvindo uma quieta, pequenina voz. Os anjos tinham que lutar com Ló, para que Ló entendesse. Mas Abraão, Eloí não teve que lutar com ele para coisa alguma. Apenas vinha ele e falava. E sempre falava dos seus próximos passos, porque naquele anterior ele não duvidou. Mas se você fica parado, você vai gerar alguma moabitas? O que nos trouxe Ló depois disso? Filhos de suas próprias filhas, denominações. Uma dá uma renovada, outra dá outra renovada, e vai assim, e depois não passam da mesma coisa, da mesma natureza. O que deu o casamento das filhas de Ló com seu próprio pai, embriagado? Deu denominações moabitas, pelas quais o falso profeta Balaão conseguiu matar 23 mil soldados de Israel num só dia. Mas por que Abraão nunca se encontrou neste enredo? Porque ele é um tipo da noiva. Ele é um tipo diferente. Ele é um tipo que na hora do trovão estava tudo muito bem, na hora do relâmpago, na hora ele dava glória a Deus, estava muito bem, na hora do óleo, do sangue e de todos os passos. Mas naquela hora serena, quieta, ele podia comer o novilho cevado, ele podia receber uma promessa de que não viria moabitas, mas viria Isaque. E para onde aponta esse Isaque? Essa promessa, essa posteridade de Abraão? Para Cristo. Veja que diferença. Por que esse cristianismo de correr para cima e para baixo?
ocupado como Ló estava ocupado com o problema social de Sodoma e Gomorra. Está muito bem, prossigam, isso é bom, isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas há um Abraão separado, ouvindo a quieta e pequenina voz que atraiu o profeta. O que é que está lhe atraindo? É aqueles gritos de louvores porque o paralítico andou. Isso é muito bom e eu saltaria talvez mais do que ele, por ver uma coisa dessa. Isso é maravilhoso. O que é que está atraindo a você espiritualmente? Não seria uma pequenininha voz, pequeno sinal que dirigiu a igreja primitiva, que atraiu o profeta de Deus e que o enrolou em suas próprias interpretações, mas sim um manto sagrado, aquele manto que eles não puderam rasgar, rasgaram os vestidos, cada um fez uma interpretação para si, cada um fez um sistema de Deus, entre aspas, mas o manto não. Oh, que Deus te abençoe, que Deus te envolva neste manto, nesta mensagem gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso, contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a santa lei cumprir, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a santa lei cumprir, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Faremos tudo por ganhar as almas pro Senhor. Depois de nossa vida